realidade do que está acontecendo, inclusive no mundo, né? Hoje já são mais de 150 milhões de usuários no Google Sala de Aula, né? Traduzindo aí o famoso Classroom. Mais de 40 milhões de usuários no dispositivo que o Google personalizou para uso na educação, que é o Chromebook. No Workspace, que a gente tem um foco bastante grande hoje aqui, são mais de 170 milhões de usuários já utilizando a plataforma, né? E aí, esses dois últimos, eu me apego na última linha só, que nos últimos 6 meses, o dispositivo número 1, né, global, no mundo inteiro, mais utilizado para a educação nos últimos 6 meses é o Chromebook. Então, uma solução completa, integrada, tem feito a diferença na vida das instituições, dos educadores, dos alunos, né, da comunidade institucional, educacional como um todo. E aí tem alguns atores aqui que a gente costuma, né, identificar rapidamente quando você olha a logotipia, né? Então, o Google Classroom, esse ícone, né, ele é bastante conhecido. O Google Meet ele mudou um pouco, mas também é uma ferramenta também bastante utilizada, né? E ele é um dos pilares, né, quando a gente olha esse escopo de plataforma, né? Ou seja, essa infraestrutura de comunicação, colaboração e produtividade, com os famosos Google Forms, sites, Google Drive, Docs, tem feito uma diferença bastante grande, né, na utilização como meio de prover recursos tecnológicos para a educação. E quando a gente passa a agregar, né, uma solução também combinada com dispositivos gerenciados que trabalham de maneira bastante segura, personalizada, que permitam, por exemplo, aplicar provas digitais de uma maneira muito segura, eficiente, com uma leveza de trabalho, o valor agregado na ponta ele acaba sendo bastante grande. Vou dar um exemplo muito simples, né? Em instituições de ensino público superior, normalmente você tem que restaurar bastante imagens, né? Com o Chromebook gerenciado, você não tem essa necessidade, né? O equipamento, ele entra com as aplicações já pré-setadas no painel de administração de controle. Você não tem a necessidade de ficar restaurando imagens para laboratório, ou mesmo de adicionar ou fazer uma instalação localmente no dispositivo. É tudo feito pela nuvem, de maneira remota, bastante inteligente e segura, proporcionando aí uma redução de custos e de tempo de serviços bastante grande para uma instituição de ensino. E aí, obviamente, há necessidade de parceiros para que se agregue todos os serviços profissionais, né? E aí vai desde trabalhar os elementos principais que está se falando muito daqui para frente, não vai ter jeito, que é a questão de centrais de segurança e gestão, né, de mitigação de riscos, fazer o provisionamento desse dispositivo de uma maneira bastante inteligente, dinâmica, de acordo com os pré-requisitos da área pedagógica, ter uma equipe que faça uma boa implementação das melhores políticas e policies de uso do Workspace, gerenciar os usuários no painel de administração e controle. Aí tem um pedaço do Google muito bom, que é as integrações com as APIs, então, né, trabalhar isso integrado a um LMS, a um Moodle, a um Canvas, a qualquer outro tipo de sistema onde você obtenha o melhor proveito de ambas as plataformas para que isso funcione de maneira automatizada, não gere retrabalho. E, obviamente, né, treinar a equipe de TI da instituição, da universidade, para que ela tenha amplo conhecimento e possa dominar todas essas ferramentas no seu dia a dia. Não dá para deixar, e a gente destaca muito esse trabalho que nós temos feito, que é a adoção da parte de tecnologia educacional por parte dos professores. Então, a gente tem uma campanha muito forte, uma atividade com pedagogos, coordenadores, profissionais da área de pedagogia dentro do nosso time, para que prepare esses educadores em termos de engajamento, metodologias ativas, consiga trazer novas maneiras de se trazer o aluno para a aula, de fazer esse trabalho de ensino remoto, de ensino híbrido, e aí há todo um trabalho a nível de certificação com base no currículo do próprio Google, que são as certificações nível 1, nível 2 e Trainer, que nós trabalhamos fortemente com as instituições, os nossos clientes de secretarias de educação e colégios privados também. Esse ponto todo aqui, ele faz um elemento principal que é o processo de formação e acompanhamento pedagógico, né? Com oficinas práticas pedagógicas para que o professor, o educador, tenha o conforto e não fique sobrecarregando o service desk da TI da instituição de ensino, né? Ele saiba realmente operar e não faça aquele tipo de chamado que são coisas básicas que faltam conhecimento sobre a utilização da ferramenta para a sua doutrina. Então, é esse trabalho em essência que a gente faz, ajudando inclusive as equipes de TI,
para que esses tickets, que são muitas vezes abertos, eles sejam eliminados e passem a gerar tempo para que a equipe de TI possa focar em elementos realmente de infraestrutura, de melhorias, de avanço naquilo que é necessário a pedido da reitoria ou da diretoria de ensino e outras demandas que se tenham na instituição. E aí, vindo direto aqui no foco, né, aqui a gente trouxe um pouquinho agora das edições, né, o que de fato mudou, né, o que nós temos, né, antigamente, só relembrando, nós tínhamos uma versão que era o G Suite for Education, gratuito, né, ilimitado, armazenamento, acho que todos lembram muito bem disso, e nós tínhamos também o GCEF, o antigo GCEF, que era uma suíte já premium, equivalente ao Plus, que eu vou falar daqui a pouquinho, e que também passou a ser legacy, está sendo descontinuado, né, as aquisições novas. Quem comprou lá atrás tem a continuidade desse serviço por 3 anos, garantidos para o Google. Depois eu posso responder dúvidas sobre isso também, fiquem tranquilos, inclusive nos mesmos moldes e valores que vocês fizeram as aquisições. Mas nós temos as novas edições aqui, com flexibilidade para atender cada um dos pontos e cada uma das necessidades de vocês, né? Então aqui, falando a nível estrutural, tem 3 bases aqui fundamentais que foram trabalhadas fortemente pelo Google para sustentar essa plataforma. A parte de segurança, a parte de controle e a parte de flexibilidade. Como é o jargão, como o Google vem trabalhando isso ao longo dos anos para a área educacional? Que você tenha uma ferramenta simples e poderosa, que ela seja útil, ou seja, você possa fazer colaboração, você possa trabalhar em tempo real, você possa trabalhar offline e quando voltar a tua conexão de internet, a informação já está lá para o grupo de trabalho que está trabalhando com você naquele projeto, que possa ser flexível, ou seja, dependendo do meu tamanho, não preciso licenciar para todo mundo, eu preciso do recurso só para o professor e eu posso usar a versão gratuita. Essas combinações que permeiam a necessidade de cada instituição de ensino. E a principal, ou uma das principais que a gente está trabalhando muito fortemente, inclusive depois eu posso abrir, tem trials, caso vocês queiram testar, né, as versões, a gente consegue disponibilizar trials de uso com acompanhamento técnico e pedagógico, que são os elementos e os dashboards de central de segurança, aonde a gente trabalha a parte de mitigação de risco, a gente trabalha análise, a gente trabalha compliance em relação ao LGPD, e uma série de outros parâmetros muito importantes para cada uma das instituições que estão conectadas aqui conosco hoje. Bom, aí chegando no ponto que é o objetivo do nosso fórum hoje aqui. Nós temos 4 edições. Versão gratuita, né? Fazendo um depara de novo, G Suite, gratuito antigamente. Agora ele se chama-se Fundamentals. Né? Então, Google Workspace for Education Fundamentals. Essa edição como um todo, ela tem que ser a instituição de ensino qualificada, como a maioria de vocês são, né? Registrados no MEC, como uma atividade de ensino efetivamente licenciada e aprovada pelo MEC. Sendo assim, vai conseguir entrar aqui. Kleber, instituições de ensino que são cursos de inglês, podem utilizar a versão gratuita? Não. Cursos técnicos para OAB? Não. Somente instituições de ensino de grade curricular comum para educação básica, para ensino superior e assim por diante, tá bom? Edições pagas. Nós temos o Google Workspace Education Standard. Esse é um foco, fazendo um filtro aqui, né? É para aquela instituição que tem necessidade de implementar políticas de segurança avançada, que quer trabalhar com análise de dados para mitigação de riscos. Essa é a versão adequada para que você possa fazer esse tipo de acompanhamento. Teaching Learning, essa sim é focada na aprendizagem, no ensino, no educador, né? Então ela abre condições maiores de você trabalhar principalmente na parte de comunicação, no Google Meet. Você tem umas features que nós vamos ver daqui a pouquinho, mais avançadas para garantir essa experiência, né? Trazer essa experiência melhor para o educador e para o aluno na sala de aula. Workspace Education Plus. Essa é uma solução, pegando aqui, né, se a gente pudesse ir somando, né, o que tem em cada uma delas, ela é a junção de todas, né? Ele pega o Fundamentals, pega o Standard, pega o Upgrade, e você tem todas essas opções dentro do Education Plus. Essa análise de implementar, ela está muito correlacionada também ao número de alunos e professores versus as necessidades que você tem como instituição para esse momento. Porque tem uma conta financeira do outro lado, né? E aí, na estratégia comercial, obviamente, todo mundo quer ter mais funcionalidades pelo menor preço.
E essa resposta está em alguns cenários, a gente fez até alguns exemplos aqui nos slides, né? No cenário da estrutura, né, de alunos, de staff, de professores em cada instituição, de maneira que vocês possam ter uma leitura sobre isso. Mas ela agrega funcionalidades ainda mais avançadas e uma análise bastante completa, integrando com algumas soluções do Google Cloud, como o BigQuery, por exemplo, que faz uma diferença bastante grande em termos de relatórios gerenciais. Muito bem, detalhando um pouquinho mais, fazendo uma revisão, Fundamentals é a ferramenta de pacote gratuito, né? Então, trabalhar com Docs, com Sheets, o Google Chat, a parte do Meet, o Gmail, trabalhar com o Google Sala de Aula, você tem um trabalho bastante interessante, que é a prevenção contra a perda de dados do Gmail e do Drive, e um detalhe que é uma observação bastante importante, para fins de compliance LGPD, vem o Vault, que monitora, né, todas as ações de todos os usuários da plataforma como um todo, se habilitado. Então, ele está disponível desde a versão gratuita, ou seja, não houve perdas aqui de funcionalidades para os clientes que já estavam acostumados com a versão gratuita do Google, tá bom? Trabalhando um pouquinho a questão do Standard. O Standard, como eu comentei, aumenta a tua condição de análise de dados, de ferramentas de segurança. O que a gente tem aqui de bastante interessante também no Standard? A parte de prevenção é uma central de segurança, né? Que você tem um dashboard com a parte de prevenção, identificação e correção de ameaças. Então, aqui você tem ransomware, você tem spam, você tem controles de tentativas de acesso, aí você tem múltiplos fatores de segurança que podem ser implementados ou não, de autenticação, né? Múltiplos fatores de autenticação em segurança. Você consegue gerenciar dispositivo e aplicações de forma centralizada, com regras, aplicando policies e regras. Você consegue também, bem lembrado, no Standard, ter insights, ou seja, criar relatórios dinâmicos e inteligentes para analisar no BigQuery. Então é bastante importante também essa base para o Standard. E você consegue, tem aqui em breve alguns lançamentos, tem um roadmap do Google bastante grande, que você tem possibilidade de auditoria desde a entrada no Drive até a conexão com o seu LDAP. E esse tipo de solução está sendo implementada aqui no roadmap e vai estar disponível para vocês muito em breve. Todo o roadmap do Google, que está anunciado e vai ser lançado ao longo do ano, não tem nenhum incremento de preço, tá? Ele entra automaticamente dentro do anúncio, né? Porque são, na maioria das vezes, né, sugestões dos educadores de vocês para o Google como melhoria. Uma vez identificado que é comum para todos, a equipe de desenvolvimento acaba agregando isso nas próximas edições, né? Ou upgrades das versões. Bom, o Teaching Learning Upgrade. Então, aqui é um foco novamente professor, onde você consegue, né, num ensino híbrido, por exemplo, disponibilizar até 250 participantes, fazer o streaming de vídeo para 10 mil espectadores, com recursos avançados do Google Meet, trabalhar as funcionalidades que empoderam de verdade o Google Meet, como perguntas e respostas, enquetes, controle de participação, você fazer aquele breakdown rooms, né, quebrar salas temáticas por grupo, de maneira que você consiga fechar isso dentro de uma turma e você ter o trabalho ali individualizado de cada grupo. Vão ter também novas funcionalidades de salvar, arquivar e transcrição das reuniões gravadas do Google Meet diretamente no Drive, integração das ferramentas de terceiros, que são favoritas ao Google Sala de Aula, ou seja, você pode colocar um ícone ali de algum ERP, de alguma outra ferramenta que faça sentido você já puxar diretamente do dashboard ou do painel onde você esteja trabalhando no Google Classroom, e também uma ferramenta de análise de originalidade de trabalhos, né? Então, se teve plágio, não teve plágio, você consegue disponibilizar essa ferramenta para o educador de maneira que ele analise, né, os trabalhos com relação ao famoso copy-paste da web, né? Então você tem esse recurso também adicionado aqui para essa entrega. Muito bem, no Plus, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma versão totalmente premium, né? Ou seja, ela adiciona todos os outros componentes que falamos até agora, só que aumenta, né, a capacidade dessa entrega. Então aqui você tem, por exemplo, de 10 mil espectadores no streaming, a gente consegue partir para 100 mil espectadores, né? Aqui a gente tem acesso às informações no seu próprio Cloud Search, ou seja, você cria o ambiente como se fosse on-premises de pesquisa, ou seja, tudo que circula no seu domínio, com o melhor código de pesquisa do Google, para que você localize rápido qualquer parâmetro.
né? Então, um exemplo, você coloca uma palavra específica lá, ou algum artigo que você queira procurar, e ele vai fazer uma varredura inteligente no seu domínio sobre tudo isso, e aparecer todas as aplicações, ou em quais partes das aplicações, se no Meet, se no Drive, se no Chat, se aquela palavra, aquele tema foi trabalhado, né? Então, é uma pesquisa rápida, com uma funcionalidade muito inteligente, o código de pesquisa do Google para isso. Você consegue também, isso também está aqui em roadmap, né, criar e gerenciar muitas turmas no Google Sala de Aula, integrado ao seu sistema interno de administração de alunos, né? Está integrado ao seu ELDAP, onde você tem lá o nome do aluno, qual é o RA dele, a turma, etc. Então, está saindo toda essa parte de sincronismo, né, com ferramentas, com RPs, inclusive, também famosos de mercado para a área educacional, como outros que vão, por meio de APIs, também poder ter essa integração. Você tem aqui um fluxo de aprovações, né, de documentos, também direto nessa versão. Então, vou falar aqui é uma bobagem, mas, por exemplo, um reembolso de despesa de algum funcionário que foi fazer uma entrega em algum lugar. Você pode criar todo um fluxo de documentação para isso, que de forma digital vai passando, né, pelas pessoas que precisam autenticar e assinar, revisar esse processo, de forma digital, deixando feedback diretamente com as ferramentas do Google. Então, é algo bastante interessante, também valor agregado para a suíte, né, que o Google tem aqui na versão Plus. E aqui você tem um suporte, não somente do parceiro, mas você tem aqui um suporte premium do Google, da equipe direta, você tem um contato com o Google para qualquer tipo de necessidade ou dúvida com os especialistas de produto do Google. Não é para uma operação assistida, para o end user de vocês, mas é para a equipe técnica que está no dia a dia, né, administrando e gerenciando a plataforma, tá? Muito bem, aqui eu vou entrar um pouquinho nos limites, né, nas regras, limites de armazenamento por SKU. Antes de chegar nessa fase, queria perguntar aqui para o Igor, vamos direto, deixa as questões para o final, quer dar uma pausa, como você quer fazer? Igor, conseguimos estar? Opa, tudo bom, Kleber? Tudo bem. Estava ligando aqui meu microfone. Uhum. Sim, se você quiser, a gente pode dar uma pausa aqui, vou dar uma olhada nas perguntas. Eu vou Tá bom. aproveitar também aqui para dar alguns recados. Algumas pessoas têm algum problema de transmissão, né? Não estou conseguindo acessar. A gente chegou no nosso limite aqui da sala e a gente está transbordando lá para o EduPlay, né? O nosso outro aplicativo, a gente passou aqui de 75 usuários dentro do MConf. É uma palestra super cheia dessa aqui, normalmente acontece esse tipo de situação. Então a gente está transmitindo, está transbordando, né? Está sendo transmitido lá no EduPlay. Vou colocar aqui no bate-papo, o Alex já colocou aqui, o link da transmissão lá do EduPlay. Então quem tiver, que não conseguir entrar, pode mandar aqui o link para o pessoal entrar na sala para assistir por lá, tá bom? Mas vamos dar uma passada nas perguntas aqui também. Perfeito. Sim, a pergunta é a gravação, sobre a gravação, se vai ser disponibilizada, está sendo gravado, vai ser disponibilizado lá no EduPlay, eduplay.br, vai disponibilizar lá a gravação, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por enquanto aqui. Até agora, né? Até agora. Podemos fazer tudo no final também, fiquem tranquilos. Acho que você pode... Tem uma aqui do Roberto. Acho que você pode responder a do Roberto aqui e depois a gente segue com a sua apresentação. Pode ser? Claro, vamos embora. O Google Colab faz parte do Google for Education? Google Colab. Boa pergunta. Para ser bastante franco, esse nome, Colab, eu não tenho clareza qual é a referência dele como produto dentro do G Suite ou do Google atual, Workspace, tá? Então, não sei te responder dessa maneira. O que a gente interpreta, né, soluções de produtividade e colaboração, são essas ferramentas que permitem que você trabalhe simultaneamente junto com outros profissionais, colegas de trabalho ou alunos, de maneira online ou offline, de maneira que você consiga integrar e colaborar. Mas eu não conheço realmente esse nome, tá? Google Colab, posso até pesquisar, ou aqui alguém da minha equipe
possa pesquisar isso, que para mim, particularmente, é novo, o Google Colab, esse nome, tá bom? O Vitor falou aqui que é uma plataforma de colaboração em data science. Ah, então deve ser Google Cloud. Ele deve estar falando de Google Cloud. Esse pacote, eu até que se o Cirano tiver aí, ele tiver depois no final puder responder, existem algumas iniciativas do Google sim de liberar alguns créditos para uso de nuvem e outras ferramentas para instituições de ensino. Mas é uma pauta diferente dessa, tá? A gente pode ver um pouquinho depois. Olha, ele está mandando o link aqui, ó, para Ah, pesquisa. maravilha. Não faz parte do G Suite aqui, tá? Eu vou entender um pouquinho Isso, melhor Alexandre. isso e aí a gente volta nesse assunto, tá bom? Para mim é novo. Respondendo, até aproveitando aqui para responder ao Alexandre, né, Alexandre? Na verdade, a gente está tratando só diretamente aqui agora com o G Suite e o Google Workspace, tá? Só para os suítes for Education. Então, Não, ele não aparece aqui dentro do pacote ou das aplicações, por tá? enquanto, Por enquanto. Alexandre, por enquanto. Em breve, quem Mas, sabe. Obrigado aí pela sugestão. mas pode Isso é pegar o bom, contato sempre a gente... dele, que depois a gente detalha um pouquinho mais como que é o fornecimento, como que é a disponibilidade desse produto para Maravilha. pesquisa, tá bom? Ótimo. Alexandre, se você puder botar seu e-mail aqui, a gente passa depois para vocês as informações, por favor. Pode seguir então, Kleber, por gentileza. Então vamos lá. Agora vamos entrar na parte aqui que eu acho que é onde vai realmente abrir um número grande aí de dúvidas. Vamos tentar esclarecer para vocês. Que são os limites, né, de armazenamento por SKU, né? Então, tentei aqui de uma maneira prática, né, ser mais transparente possível, né, para que a informação fique clara nesse slide e a partir daí a gente possa exercitar alguns cenários. Então, o que acontece hoje? A versão gratuita, né, o Fundamentals, bem como todas as demais, já trazem 100 terabytes de armazenamento para o domínio todo, né? Então, toda instituição que tenha o Fundamentals, ela tem 100 terabytes compartilhado de armazenamento, tá bom? Como é que funciona para baixo, né? Pegando o Teaching Learning, por exemplo. Teaching Learning, a comercialização, ela é por licença. Ela é a única que eu não preciso travar a quantidade mínima, ou seja, ter que ter um relatório e uma carta da instituição onde ela afere que tem tantos educadores, tantos alunos. Ela é individualizada, então eu posso comprar uma, 5, 10 ou 100 ou 200, como acho que é o cenário que a gente fez aqui no exercício. E aí eu tenho uma soma de limites de armazenamento, né? Eu tenho uma soma da versão, ou seja, o Education Fundamentals, mais 100 GB por licença, né? O Education Standard é o mesmo volume que a gente tem na Fundamentals, ou seja, 100 tera compartilhado do armazenamento inteiro. Na Education Plus, você tem a disponibilidade dos 100 tera mais os 20 GB por licença adquirida, que ela é feita através do volume, né? Você tem que ver quantos alunos e professores, staff, você tem para preencher essa licença. E o Legacy, que a gente passa a não ter mais a partir de abril, né? Que era o GCF, também era a mesma quantidade de 100 tera, mais 100 GB por licença paga na proporção que era vendido o GCF. Aqui, do lado direito, você vai ver um detalhe bastante importante que, primeiro, essa mudança nos limites de armazenamento do Google, em pesquisa relacionada global com todos os clientes, ela não chega a impactar nem 1% dos clientes de modo tradicional. E aí, o que o Google fez adicionalmente para aquelas instituições que realmente têm um volume de alunos acima de 20 mil, ou seja, ou alunos, staff, ou usuários ativos, né, na plataforma, você pode entrar com um pedido de armazenamento para que crie-se um aumento de 5 GB adicional por aluno ou usuário ativo, o que for maior, né? Ou seja, é permitido ainda que se um desses parâmetros, o número de usuário ativo, for maior do que você tem entre a quantidade de alunos inscritos e a quantidade de staff, você faz a conta por aí. Se o que for maior seja a questão do usuário ativo, aí você faz a conta como usuário ativo, que vai aumentar a tua capacidade de armazenamento, tá? E aí tem um detalhe importante, né? O 100 tera, ele acaba sendo, não é adicional, ele é um ou outro. Aí eu vou explicar, é o que fica melhor para a instituição, no exemplo prático aqui, para não dar nenhum tipo de confusão de entendimento.
Aqui destaca mais uma vez, o mesmo que eu comentei agora, 5 GB a mais para instituições maiores, né? Mas o importante desse slide é o parágrafo abaixo, né? Como é que você identifica quantos usuários ativos mensais eu tenho para gerar um relatório e entender se isso é maior do que a quantidade de alunos e staff que eu tenho na instituição? Você vai no Reports API, né? É naquele site developers.google.com. Você tem lá uma API que você consegue extrair essa base de dados do seu painel e a partir daí, em cima desse relatório, a gente consegue fazer uma análise e consultoria para vocês para entender como fica melhor a precificação para a sua instituição de ensino. Muito bem, aqui tem um exemplo que eu peço para vocês abstraírem aqui a informação da educação básica, né, instituição K12 que foi colocada, mas serve como referência também para a Universidade Federal, para um Instituto Federal, enfim, para qualquer instituição de ensino, enfim, governo do estado, sem problema nenhum. O importante é o cenário, são os números, né? Então, nesse exemplo, a gente está falando aqui de 175 mil alunos, mais 20 mil professores. E naquele relatório que eu comentei ali, extraído, né, da área do report, 100 mil usuários ativos. O que a instituição fez? Olha, que é maior para mim, baseline do cálculo, né? São 175 alunos mais 20 mil professores. A conta é simples. A baseline da conta, 195 mil usuários, somando os dois, multiplico por 5 GB, obviamente eu tenho de espaço total compartilhado 975 tera de base de cálculo. Essa é a base de cálculo. Ok, estou indo para a versão, não quero mais ficar no Fundamentals, eu estou indo para a versão aqui do Education Plus. Qual é a conta dentro desse cenário para Education Plus? 175 mil alunos, aqui tem um detalhe importante, né? O Google faz aquela proporção de 1 para 4. A cada uma licença de aluno, você tem 4 licenças de professores ou staff. Então, essa licença aplicada, a hora que a gente faz a multiplicação, né? Ou seja, você faz um acréscimo de 1/4, 25%, tem um fator aqui de 1,25, você multiplica, a gente vai ter em torno de 218.750 mil licenças. A quantidade que é entregue na Education Plus está um pouquinho mais embaixo, né? 20 GB por licença. Somando, a gente vai ter aqui esse total desse adicional de incremento de 4.375 petabyte. Logo, essa instituição de ensino tem um atendimento no seu exercício, que vai estar lá no seu painel de controle, 5.35 petabyte de armazenamento total para esse cenário que a gente exemplificou aqui. Tá bom? Vou pegar um outro caso, que é para a gente fazer um novo estudo, e entender também. Aqui, uma instituição de ensino superior, com um cenário de um número menor de alunos, né, para a gente descer lá de uma universidade muito grande ou de um setor público com um número muito grande de professores e alunos e vir para um cenário um pouco menor. 30 mil alunos, 10 mil professores e no relatório 65 mil usuários ativos. Melhor conta a fazer, para que aumente a capacidade de armazenamento, utilizar os usuários ativos que estão no relatório. 65 mil vezes 5 GB, 325 tera, faz a conta do Education Plus, 30 mil alunos, mais 1.25, 37.500 mil licenças, multiplica pelo tipo de licenciamento, possibilita 20 GB, a gente tem 750 tera. A partir daí, essa instituição tem um total de limite, né, compartilhado para a sua infraestrutura de trabalho, de educação, de 1,075 petabyte total de storage. Tá? Ainda fiz um terceiro, para ter mais um exemplo aqui, para a gente poder entender com a versão do Teaching Learning. Né? O Teaching Learning é aquela licença que eu comentei que você não tem necessidade de fazer as aquisições com volume, né? Não preciso fazer para o total dos meus usuários ativos, para o total dos meus alunos. Eu quero licenciar exatamente a condição que eu tenho do Teaching Learning. Então, você pode usar o baseline trabalhando com fundamentals, e a partir daí eu tenho um número menor de 20 mil alunos, né? 2 mil alunos mais 500 professores, automaticamente eu tenho 100 tera de baseline, que o Google já entrega, e vou comprar 200 licenças. 200 licenças, nesse caso aumenta para 100 GB a capacidade, você tem mais 20 tera.
O total do storage vai dar 120 terabytes disponível para essa instituição de ensino que fez essa modalidade de contratação. Então, aqui é um mix, ela fica, né, com um baseline baseado nos usuários e alunos para trabalhar fortemente o Fundamentals, que é gratuito, e ela utiliza-se as licenças de Teaching Learning para os professores. O que muda na precificação? Vou chegar lá na frente, mas adianto aqui. Todas as demais licenças, isento Teaching Learning, elas são precificadas de maneira anual. O Teaching Learning é multiplicado a licença por mês, né? Então, se você quer fazer uma conta para o ano vigente, o ano letivo, você tem que multiplicar por 12 para achar o total que custa essa licença, tá bom? Esse slide também a gente agregou porque eu acho que ele é bastante importante entender o que está mudando, né, em termos de aplicações, em termos de apps do Google, que passa a contabilizar ou que não mudou em nada, né? Então aqui é desmistificar um pouquinho os produtos que você já usam, por exemplo, como Docs, Forms, Sheets, Slides. Então eles não contavam, né, antes de 1 de junho de 2021. Depois de 1 de junho aqui, ó, aniversário da minha irmã, hein? Lembrei agora aí. Qualquer documento editado ou adicionado, ele vai passar a contar aqui na gestão, né, do uso do armazenamento, tá bom? O Google Fotos só contava com fotos de qualidade original, né? Depois do dia 1 de junho, fotos e vídeos de alta qualidade, qualidade expressa, né, ou com qualidade original contam. Então, todo armazenamento tem que ter uma gestão e um cuidado, porque muitas vezes está ocupando espaço do domínio e é para finalidade pessoal e não para finalidade acadêmica, né? Então aqui há aí uma necessidade de observação e de um trabalho de gestão também do que está acontecendo, inclusive naqueles share drives, né, nos drives compartilhados, que gastam bastante volume de armazenamento também. A gente tem boas dicas, práticas para falar com vocês, com o pessoal da TI e também na formação para dar essas orientações, tá bom? E aí não muda nada, né? Na parte de vídeo, gravação, Gmail e PDFs, você não muda nada, já contabilizava, continua contabilizando, não vai ter alterações. Vem uma dica aqui também, que esse daqui está no site do suporte do Google, né? Que é bastante interessante, é onde você entende o uso atual do armazenamento. Então, depois desses links todos, a RNP também pode estar compartilhando com todos vocês, mas são links de acesso onde você clica lá, e você consegue entender o uso atual do armazenamento, né? Você consegue identificar o uso no domínio, você cria contas automatizadas para gerar relatórios, você vai nesse ponto que é crítico que eu comentei, né, dos drives compartilhados, para entender o que você tem e o quanto está gastando do armazenamento, e também já disponibilizo aqui de imediato o suporte da nossa equipe de pré-vendas, da nossa equipe técnica e pedagógica, para orientações nesse sentido, com vocês ou num evento que a RNP queira fazer mais técnico para poder ajudar as instituições de ensino nesse tipo de levantamento, tá bom? Já deixo isso disponível, tá? Chegando nos valores, né, que eu acho que é um ponto também bastante crucial, importante aqui da nossa conversa hoje, para o Brasil, né, e aí eu destaco o latino-americano, os únicos países que receberam subsídios, né, porque a precificação do Google é em dólares, na América Latina inteira, foi o Brasil, que pode precificar na moeda nacional, em reais, e o México, né? Então são os únicos 2 países. Os demais todos têm-se a necessidade, né, inclusive na América Central, de fazer aquisição em dólares por preço padrão que está anunciado no site global do Google, né, que é muito mais caro do que essas condições. Então, aqui são os preços, sugestão para o mercado, né? Eu acho que aí vale, né, lá no final tem aí uma proposta para vocês entrarem em contato com a área comercial da RNP, porque a RNP está fazendo um trabalho muito interessante junto ao Google, na tentativa de angariar volume para vocês, e a partir daí uma negociação por volume, trazer um desconto ainda adicional dentro das possibilidades para esse volume de negócios, né? Então, acho que vale, né, todos que tenham interesse, queiram utilizar dentro do que entendem que são as versões que fazem sentido para as suas instituições de ensino, trabalharem essa questão junto à RNP. Bom, aqui, o que a gente tem, né? Esse critério que eu comentei, é uma licença de staff para cada 4 licenças de aluno paga, né? E o contrato é anual. Quando eu falo contrato anual, não é que a forma de pagamento você tem que pagar na cabeça, antecipado quando coloca o pedido. Você consegue pagar também em 12 meses, tá bom?
Aqui é a formatação também da compra do Teaching Learning. Ela já é por mês, ou seja, você tem que multiplicar ela versus a quantidade de mês que você vai estar utilizando, e ela é mensal ou anual. O que significa? Você pode comprar por 3 meses, 4 meses, ou você pode comprar por 12, por 8. Você não tem nenhum tipo de trava aqui de commitment, né? Ou seja, compromisso para um ano. Tá? E aqui você pode licenciar qualquer quantidade. A gente teve agora uma escola pequena que liberou 4 licenças. Então, isso faz parte também aqui dessa modalidade, tá bom? E aqui, gente, a Plus, ela já é a Premium, né? Adquire todas as funcionalidades, entrega mais armazenamento, entrega uma capacidade bastante grande para as instituições. É o mesmo formato da Standard, contrato commitment também anual, mas a forma de pagamento também pode ser parcelada em até 12 vezes, tá? Licenciado para 100% dos alunos, né? Você tem que licenciar. Como é que é esse licenciamento? É uma carta. A gente tem um modelo de carta que vai ser disponibilizado para a RNP também, que pode encaminhar para vocês, que vocês preenchem, assinam, dizendo, minha instituição de ensino tem tantos alunos, né? Afirmo, tem tantos staff, tantos professores, e isso é entregue junto com o processo, né, que vai liberar no seu domínio as licenças para o Google, tá bom? Muito bem. Gente, eu queria dar uma passada rápida aqui, só para falar um pouquinho de uma parte que a gente entende que vem sendo o sucesso desse projeto de transformação digital, de processo de ensino híbrido, que é a formação e a certificação dos educadores, né? Quais são as trilhas que a gente tem aqui como parceiro Google dentro da formação oficial que o Google disponibiliza no mercado? São as trilhas que a gente chamava de nível, né? N1, N2, aqui está em inglês, para que você trabalhe junto à tua equipe de multiplicadores ou diretamente para a rede inteira, né, de educadores, cargas horárias, eu vou dar exemplo, né? O N1 básico nosso aqui, a gente trabalha numa carga horária de 120 horas para preparar esse educador para que ele possa ter as oficinas e o preparo na sua matéria, né, de atividade, etc., naquela que é o seu currículo, está preparado para usar toda essa suíte de plataformas, inclusive o Google Sala de Aula, com a melhor performance, com melhor, vencendo todos os desafios possíveis que nós temos hoje do ensino híbrido, né? E a gente pode chegar no nível 2 com também criar os trainers. Os trainers são reconhecidos pelo Google como profissionais que estão preparados e capacitados para replicar o conhecimento e treinar demais profissionais, né? Isso tudo é feito por uma equipe pedagógica da nossa empresa, que já tem uma maturidade muito grande com isso, vários exemplos de crescimento, de aproveitamento, com indicadores, né, de adoção de tecnologia. A gente acompanha de verdade pelos painéis se os professores estão usando nas aulas, nas ferramentas, se estão colaborando, a gente faz as medições, entrega os relatórios para os clientes que adotaram o processo de suporte pedagógico, formação e acompanhamento com o nosso trabalho, né? Aqui é só uma pesquisa rápida que eu queria compartilhar também, porque isso é feito diretamente, né, pelo Google, com base que é parceiro do serviço oficial Google, é obrigatório passar uma pesquisa de satisfação com os clientes. Nós tivemos aí um índice de 98%, quase 99% ali, né, que aprovaram as metodologias que a gente tem para ensino e o processo também de acompanhamento de adoção dessas tecnologias, né? Então, o indicador, a gente busca ali os 100%, mas é um indicador bastante importante de que, pelo menos no rumo certo nós estamos, né, e estão realmente aproveitando as tecnologias para ajudar na aula. Aqui alguns encontros que a gente está destacando aqui com alguns educadores, né, que a gente tem feito aí no Brasil inteiro. Então, destaquei aqui algumas imagens só para mostrar um pouquinho das ações que a gente tem feito. E aqui é a minha mensagem final para vocês, né, que falem com a RNP. Eu acho que nós temos um processo bastante maduro nas nuvens, com a área de serviços da RNP, uma parceria bastante grande, onde a gente está aqui para tentar auxiliar as instituições de ensino no que for melhor, lutar por vocês por melhores condições, enfim, trazer, né, descontos em escala para que isso possa atender também, a gente sabe, as dificuldades que nós estamos nesse momento de recursos, não? Então aqui, eu queria só deixar aqui como uma mensagem, não é para a gente preencher nada, mas só como uma mensagem, que é para contatar a área comercial da RNP, quem tiver interesse, né?
para que a gente possa falar um pouquinho de interesse em que edição, né, ou versão do Google Workspace que queria trabalhar, quais são os volumes, o contato, de maneira que a gente possa estruturar uma ação junto com o Google para trazer as melhores condições e os melhores cenários para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Acho que eu Maravilha, encerro por Kleber. aqui, Igor. Muito obrigado, muito obrigado. Pegando carona aqui rapidinho nessa parte de formalização de interesse, por favor, gente, quem tiver interesse, manda mensagem lá, comercial@nasnuvens.rnp.br. Nós já recebemos muitas mensagens. Vou compartilhar com vocês aqui. Kleber, se você me permite, Claro. 1 minuto para compartilhar já alguns resultados aqui desses interesses que temos aqui já demonstrados. Olha quantas instituições já responderam, né? Nossa pesquisa já demonstraram, são 90 instituições, então estamos falando de 286 mil funcionários, mais de 1.730 alunos, né? Então, assim, um número enorme de pessoas interessadas, e quanto mais gente interessada, melhores condições conseguimos negociar em larga escala, em grande volume, né? Isso é importante para todo mundo. Esse é um dos principais pontos de valor gerado pelo Nas Nuvens e pela RNP para beneficiar toda a comunidade. Então, reforço aqui o que o Kleber havia comentado agora, né? Por favor, Perfeito. registrem lá comercial@nasnuvens.rnp.br e a gente conta com vocês. Tá bom? Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Vamos seguindo aqui para nossa reta final, né? Nosso último bloco Vamos do embora. evento. Eu que agradeço. Vamos falar rapidinho aqui, bem que você tinha falado que essa parte de armazenamento sempre gera algumas perguntas, né? Então, o pessoal já colocou aqui. Vou voltar um pouquinho. A parte de armazenamento. Quem falou aqui? Começou com o João Carlos. O João Carlos fala que como faz essa solicitação de aumento de capacidade de armazenamento. O Jader complementa aqui. Há um custo de aumento dos 5 GB adicionais? Não. Os 5 GB adicionais, vou de trás para frente, né? Os 5 GB adicionais na licença que é pertinente, como a Plus, que fiz ali a simulação do cenário, é uma condição estabelecida, ou para a instituição que tenha mais de 20 mil alunos, né? Então, como é que é feito na prática? Primeiro ponto é a declaração na aquisição, onde você estabelece o número exato que você tem de alunos e staff, né? Você vai olhar para o teu sistema e ver, olha, eu tenho matriculado nesse ano 32 mil alunos, minha staff são 3 mil professores e 500 administrativos, por exemplo. Você vai colocar esse número lá, vai assinar junto à diretoria da instituição e vai encaminhar para a RNP para a gente fazer esse trabalho junto com o Google. Depois disso, você vai entrar com a versão no teu painel, né? A gente vai liberar isso no teu painel do admin do Google, e aí você vai fazer essa solicitação diretamente para o Google. O que a gente tem feito aqui? Nós, como parceiros, a gente está intermediando para facilitar isso para vocês, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira bastante prática aqui, diretamente, pela nossa console de parceiro oficial, para acelerar esse processo e isso ser disponibilizado rapidamente para vocês, tá? E você tem esse acréscimo, uma vez autorizado, começa a aparecer no admin console de vocês esses 5 gigas por licença a mais direto lá, totalizando o teu armazenamento. Maravilha, maravilha. Obrigado, Kleber. Seguindo aqui, qual o valor de cada licença e do total nos 3 exemplos dados? Não sei se você vai conseguir responder. A gente pode fazer uma conta aqui, né? É a Plus, né? A Plus é 17 se quiser alunos. compartilhar novamente sua tela, fica à vontade, por favor. Claro. Show. Vou tentar iniciar aqui a minha... Na verdade, eu parei de compartilhar, foi a minha... Eu acho que você tirou a funcionalidade de compartilhamento, Igor. Tirei, deixa eu te dar de novo. Ah, agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar esse slide aqui, então. Esse slide aqui são os preços das licenças, né? Deixa eu pegar o exemplo... Pegar o 1, tá? Ele não falou qual exemplo que ele quer, né? Ele quer 1?
Estou É o... falando nos 3 exemplos, né? Não sei se a nos gente três consegue mostrar. exemplos? Não sei Tá, se nos 3 exemplos a gente vai ter tempo disponível para fazer essa conta, mas eu acho que vale um para a gente fazer o exercício. tá. Então aqui nós temos, né, 175 mil alunos e 20 mil professores, né? Ele optou para fazer o cálculo por 195 mil alunos, né? 195 mil alunos vezes R$ 17, né? É uma conta de R$ 3.315 no preço de tabela. Uhum. Tá ok? Respondido? Respondido. Ok. E o professor Leandro Pfeiffer aqui também colocou um ponto muito importante, né? O professor que esteve com a gente ontem numa oficina de contratação de serviços de nuvem. O professor é especializado em elaboração de ATPs, termos de referência. Uhum. Então, todas as instruções normativas, o professor acompanha a gente. Ele é professor lá da Escola Superior de Redes, então ontem foi bem bacana os exemplos que ele deu. Lembrando que mesmo que por dispensa de licitação, a gente precisa correr todos os ritos, né? Elaboração de ATP, termos de referência, tudo isso que está nas INs que nos envolve aqui nessas etapas de contratação. Né? Perfeito. Bom, Perfeito. sim, novamente aqui a transmissão sendo gravada, sim, a gente vai disponibilizar. E lembrando que dia 12 de maio, esse mesmo horário, 2 horas da tarde, a gente está aqui de novo. O Kleber vai falar mais uma vez. A gente recebeu inúmeras mensagens de pessoas que, infelizmente, não puderam participar dessa. Hoje a gente está com casa cheia, mas mesmo assim, muita gente não conseguiu participar. Então, a gente optou por fazer mais um evento desse, né? Já que traz tanto valor para a comunidade. Tem gente que tem interesse enorme em participar dessa sessão ao vivo, né? Apesar de estar gravada aqui, essa sessão ao vivo é muito rica e por isso é muito importante. A gente vai fazer ela novamente no dia 12, tá bom? Para quem quiser assistir, pode se inscrever novamente e participar novamente. Bom, tem aqui mais uma... Ô, Igor, só pegar o cenário 2 desse dia dos 3, né? Só para a gente não terminar aqui. Então, o cenário 2, então, é aquele relatório de usuários ativos, né? Não é o relatório que vocês preenchem para enviar para o Google de quantos alunos vocês têm, staff, professores. Pegando isso, é conta simples, né? 65 mil usuários ativos vezes o valor unitário ano da licença, né? São R$17, vai dar R$1.105.000 para o exemplo 2, tá bom? Eu acho, e assim por diante, tá? É só multiplicar ou usuários ativos ou alunos que estão ali, que é licenciamento para 100% dos alunos, ou o cálculo dos 100% dos alunos pelo valor unitário da licença. Mas aí eu gosto de pedir, né? Na verdade, a gente não sabe o que a gente vai conseguir ainda, mas tem um trabalho aí forte junto da RNP para compra por volume. Segurem a ansiedade um pouquinho, né? Demonstrem aí o preenchimento do interesse com o comercial da RNP e vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Baseado aqui em toda a comunidade, né? Que está no sistema RNP, trazer aí algum benefício adicional para esse fornecimento para vocês, tá bom? Verdade, Kleber, verdade. Esse é um dos pontos importantes, né? O principal combustível que move a RNP, move nas nuvens e move essas parcerias que a gente fecha, é justamente esse interesse da comunidade. O Nas Nuvens, o motivo de existir do Nas Nuvens é atender, de fato, a comunidade, né, de educação e pesquisa. Então, sabendo da referência de interesse, isso nos traz grande vantagem nessa negociação em grande volume, em grande escala. E o Kleber aqui, um super parceiro nosso, que já está com a gente há bastante tempo e apoia a gente em todas essas iniciativas. Aqui, obrigado. Respondendo ao Hamilton, eu coloquei aqui, ó, de novo, comercial@nasnuvens.rnp.br. Legal, aqui, ó. O e-mail, né? É só o e-mail, ele quer saber os dados, né? Os dados são os números de alunos, staff, né? E professores que vocês têm na instituição. E o domínio, né? Se você já tem um domínio Google, era legal, como valor agregado para a gente, né? Enviar o nome do domínio que você tem. Se você não tem e vai utilizar o domínio da instituição de ensino ou quer fazer um específico, um edu.br, enviem essa informação para a gente também, que a gente já vai trabalhando no registro desse domínio para vocês, tá bom? Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, eu agradeço muito. Estamos chegando aqui à reta final. Chegamos aqui no nosso horário, já temos 1 hora aqui de evento. Muito obrigado, Kleber, mais uma vez por você estar conosco aqui. Viu? É sempre uma grande honra. Que bom que você está com a gente em todas essas etapas. Em dezembro a gente teve uma super apresentação sua e agora
ela agora repaginada, renovada, com muitos elementos novos e interessantes para a gente, para toda a comunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para dar seus recados finais. Não, eu que agradeço e queria só reforçar, né, para aqueles que na outra jornada, né, em dezembro, um pouquinho antes, né, fizeram as adesões também via RNP, para ter a tranquilidade de que os preços do ano passado, para quem, né, usufruiu desse benefício, vão ser mantidos, né? Até 2023, esses preços e valores que estão com subsídio, né, que foi anunciado globalmente pelo Google por 3 anos, os valores serão mantidos para vocês não terão nenhum tipo de problema com as mudanças das novas edições e a nova reprecificação que foi feita, tá bom? Então, isso, qualquer dúvida, a gente está à disposição também, e eu queria agradecer muito a RNP como um todo, a diretoria da RNP pelo voto de confiança, por mais esse ano de parceria e trabalho, e colocar não somente a mim, mas a equipe técnica, pedagógica à disposição de vocês. Acho que tem muita coisa para a gente fazer, tem muito processo de engajamento, processo pedagógico que a gente pode fazer conjunto, liberar as versões de trial para que vocês possam usar, entender essas features de segurança, o valor agregado que traz para as instituições de vocês. Então, contem com a gente, estamos à disposição, tá bom? É isso. Obrigado. Maravilha, Kleber, maravilha. E obrigado a todos que participaram aqui também, que estiveram com a gente até agora. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, né? Então, que bom que vocês conseguiram reservar um momento para estar aqui com a gente, ok? E se vocês quiserem saber como levar a sua instituição para as nuvens, acesse na www.60minutos.nasnuvens.rnp.br/cartilha, esse aqui que está aparecendo na tela para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos, desejo a todos boa tarde. Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos em breve. Eu que agradeço. Obrigado, Igor. Um abraço, gente. Boa tarde a todos.